A gente vai começar a ver agora aquilo que nós chamamos de pré-história. A pré-história, ela é um período da história aonde não existe escrita. O que eu estou querendo dizer com isso? Tudo que é relacionado à pré-história significa pré vem de antes da história. E uma das últimas coisas que a gente viu em sala de aula foi o quê? A produção dos documentos. Os documentos, eles podem ser visuais, imagéticos, certo? Que é a mesma coisa que visual, os orais e os escritos. Então, o que acontece? Tudo que existe na pré-história quer dizer que é antes da invenção da escrita, beleza? Só que a pré-história, ela é dividida em 3 grandes períodos. O primeiro período e o mais importante, que é o que vai dar início à pré-história, é o chamado período paleolítico, ou período da pedra lascada. Você provavelmente já ouviu falar em pedra lascada, mas o nome original desse período é paleolítico. O que significa o período paleolítico? Período é todo e qualquer espaço de tempo, beleza? E paleolítico vem da palavra paleo, que significa osso, certo? Então, é um período aonde as ferramentas elas vão ser feitas de ossos e pedras lascadas. Aí você fala, professor, eu nunca entendi muito bem a diferença entre uma pedra lascada e uma pedra polida. Vamos lá. A pedra lascada é a pedra que é encontrada num determinado formato na natureza. Como, por exemplo, essas daqui que vocês veem. Você fala, nossa, professor, mas parece que essas pedras, elas foram lapidadas. Lapidadas quer dizer feitas em formato de corte. Mas, na verdade, não. A pedra lascada, ela é encontrada no formato que eles procuravam na natureza, tá? Então, por que eles não conseguiam esculpir a pedra? Porque eles não tinham conhecimento do fogo ainda. O que isso... Professor, Oi? com licença. Pois não. Eu não consegui participar da aula. Você consegue avisar os professores para mim que eu não vou conseguir participar da aula 2 ou 3 dias, porque minha mãe ainda está tentando acessar a internet. E eu mudei de casa. Ah, Aí lá eu não estava conseguindo pagar. Aí eu vim aqui, eu estou usando a internet do meu vizinho. entendi. Mas faz o seguinte, manda uma mensagem para Ana, tá? Aí você mandando uma mensagem para Ana fica até mais fácil, porque aí ela já comunica todos os professores, tá bom? Tá. Então tá bom. Então vou continuar aqui, tá bom? Então vamos lá. Voltando ao raciocínio. Paleolítico vem da palavra osso, osso e as pedras lascadas, que são as pedras encontradas nesses formatos que você vê. Essas pedras não são lapidadas, ou seja, lapidada é quando você desenha o formato, porque eles não conheciam o fogo ainda, beleza? E o fogo, ele ajuda a trincar a pedra e deixar ela lisa. Uma pedra lisa, ela se torna muito mais afiada e muito mais cortante, beleza? Então, essas pedras que vocês veem aí no meu PowerPoint, elas são pedras que foram encontradas dessa forma na natureza, beleza? E eles vão usar isso como armamento para caça e para pesca. Aí você fala, professor, o homem do período paleolítico, ele não imaginava usar essa arma como um mecanismo para matar o outro? Não. Ele não tinha essa consciência de armamento. Por quê?
ele sabia que essa ferramenta, em especial, ela era uma ferramenta para caça e para pesca. Ela nunca seria utilizada para ferir o outro humano. A partir do momento em que o homem ganha essa consciência, né, principalmente para proteção do seu território, aí ela vai começar a ser usada como armamento para matar um outro igual a ele. Tá? Mas até então eles sabiam que essas ferramentas eram única e exclusivamente para caça e para pesca. O que leva a gente pensar o que seria um homem primitivo e um homem civilizado. Vamos lá. O que seria um homem primitivo? A palavra primitivo, ela é uma variação daquilo que a gente chama de primícia. Primícia, ela é uma coisa que a gente pode associar hoje em dia com aquilo que a gente chama de desejo. Aí você fala, professor, mas o homem do período paleolítico, ele tinha desejo? Sim, só que o desejo dele era muito simples. O desejo dele é com que ele conseguisse sobreviver em um mundo completamente hostil, um mundo extremamente perigoso, certo? Então, tudo que ele fazia naquela época do período paleolítico, ela tinha essa primícia, esse desejo de sobrevivência, certo? Só para você ter uma ideia, o homem do período paleolítico, se ele vivesse por volta de 25 anos, era muito. Aí você fala, nossa, mas só isso? Lembre-se que o mundo daquela época, ele era perigoso. Ele tinha grandes animais, ele vivia quase que em meio a desertos ou florestas, aonde ele tinha que fazer toda e qualquer coisa para ele se manter vivo. Por isso que ele praticava a caça e a pesca. E olha só que interessante. O homem do período paleolítico, ele é mais próximo daquilo que a gente chama de primata, que, como a gente viu, era o que, segundo a teoria da evolução das espécies, foram transformando o nosso jeito. Por isso que a gente fala que o ser humano, ele é o animal mais adaptativo que a natureza conhece. Por exemplo, uma das adaptações que a gente sofreu agora nessas últimas 3 semanas foi a utilização de ferramentas tecnológicas, que era uma coisa que a gente usava, mas usava para coisas específicas. Agora a gente está usando para estreitar, deixar mais perto a gente mesmo estando longe, certo? Então isso são mudanças, adaptações que o ser humano consegue fazer muito bem. Apesar de muitas vezes a gente falar, não, é impossível, é difícil, é complicado, mas com um jeitinho as coisas vão se ajeitando. Existe um ditado que eu acho genial, que é no chacoalhar da carroça que as abóboras se ajeitam. Então, o homem primitivo, ele tinha muito dessa ideia de adaptatividade. Ou seja, ele tinha que conhecer o ambiente dele através da sua observação para ver o que naquele local aonde ele escolheu para ficar, aquilo ia garantir a sua sobrevivência. E para ele garantir a sua sobrevivência, ele procurava pelo menos 2 coisas, que era alimento e água. Lembrando que o que fornecia água nessa época, nada mais, nada menos era do que o rio. Tudo bem? Então vocês vão ver que essa característica de buscar o rio, ela é uma característica que vai aparecer durante vários anos na história. Porque ele sabe que aonde tem rio, tem peixe. E onde tem peixe, tem comida. E ele sabe que perto de rio também existe um monte de mata. E onde tem mato, provavelmente tem alguma leguminosa, tem alguma fruta, alguma verdura que ele pode comer também. Só que tinha um detalhe. Ele não sabia produzir esses alimentos. E por ele não saber produzir esses alimentos, ele se tornava nômade. O que é o nômade? Nômade é um conceito
que a gente usa para falar que essas pessoas primitivas, esse homem primitivo, que ele não sabia plantar, ele não sabia cuidar do espaço de terra, ele não praticava agricultura, na hora que a comida dele acabasse naquele pedaço, ele tinha que procurar o outro pedaço com as mesmas características. Para você ter uma noção, no período paleolítico não existia nem a ideia da caverna. Por quê? Ele não ficava mais do que 4, 5 dias no mesmo lugar. Então ele procurava qualquer coisa que ele conseguisse se proteger do sol e da chuva e de outros animais, justamente para que no dia seguinte ele conseguisse voltar à prática da caça e da pesca. Então, o trabalho era muito rotineiro e que se fez depois de muito tempo, mais precisamente no período neolítico, que é o que a gente vai ver depois, ele vai passar a se tornar um homem civilizado. A palavra civilizado vem da palavra civil, e civil em latim significa pessoa. Então, uma pessoa civilizada é toda e qualquer pessoa que consegue viver em conjunto em um determinado espaço. E isso vai levar a um outro processo que a gente vai ver no período neolítico, chamado de sedentarismo. O que é o sedentarismo? Vou me adiantar um pouquinho aí para você entender. Ele é o contrário do nomadismo. Se durante o nomadismo a pessoa se mudava de regiões para buscar alimento e água, no processo de sedentarismo, ele vai ficar fixo num determinado lugar. Então, a partir do momento em que ele observou a natureza, ele simplesmente vai começar a produzir o seu próprio alimento. Ele produzindo o seu próprio alimento, ele não mais vai ter a necessidade de se mudar de lugar. Então, a partir do momento... Espera um pouquinho só. A partir de um momento em que ele vive em um determinado espaço, ele vai começar a viver em conjunto de outras pessoas, ele vai ter que estabelecer algumas regras. Que regras seriam essas? Regras de convivência. Por exemplo, vou trazer para o dia de hoje para você entender como funciona uma regra de convivência. Você concorda comigo que a sua casa ela é igual à caverna em que pessoas viviam? São pessoas diferentes vivendo no mesmo espaço. Claro que você tem os dois líderes, que no caso é papai e mamãe. Mas se você mora com o irmão, com o vô, com o tio, não sei, o que acontece? Vocês não estabelecem um conjunto de regras para viver bem nesse espaço? O homem primitivo vai ter que aprender isso. Aí você fala, como que ele vai aprender esse tipo de situação, sendo que ele não escreve ainda? Mas ele vai começar a utilizar uma coisa extremamente importante, que é a questão da linguagem. Aí você fala, então você está me dizendo que o homem da caverna, digamos assim, do período paleolítico, ele falava, mas ele não escrevia? Exato. Como assim? É só a gente lembrar um pouquinho da nossa infância. Se você tem algum nenê na família aí por volta dos 6 até 8 meses, você vai ver que o nenê, ele não sabe falar, mas ele emite alguns sons. Esses sons são chamados de som gutural, que são aqueles sons que saem da garganta. Exemplo, né? São elementos da fala. O que são esses elementos da fala? É o ar que circula por dentro, que a gente utiliza a nossa boca para colocar para fora. E fazendo movimentos labiais, ele passa a ter um determinado som. E olha só que interessante, nós, seres humanos, até os dias de hoje, a gente aprende de duas formas principais. Uma é escutando, que é o que vocês estão fazendo agora. E a outra é vendo. Vocês estão me vendo, fazendo os meus gestos, prestando atenção na minha voz
e, ao mesmo tempo, estão prestando atenção naquilo que eu estou mostrando para vocês, que é o meu PowerPoint. Então, a partir dessa mistura de sons e observação, essas coisas passam a fazer sentido para vocês. Aí você fala, então quer dizer que o homem primitivo, ele aprende da mesma forma que a gente? Sim, a única coisa é que ele não tinha a ideia de palavras. Mas isso é uma coisa que eles vão conseguir criar. Exemplo, pego esse mouse aqui. A gente sabe hoje que o nome disso é mouse. Então, para que ele serve? Para você mexer a setinha de um computador. Agora, e se vocês nunca tivessem visto esse objeto e eu chegasse para vocês e falasse, olha, esse objeto, pera um pouquinho. Mas é meu raciocínio, por favor. Né? Então, eu não estou conseguindo escutar direito. Pera um pouquinho só, deixa eu só terminar, depois eu abro para as perguntas. Por favor. Então, o que acontece? Se eu pego esse mouse, que a gente sabe para o que ele é, mas se você nunca tivesse visto ele, e eu chegasse para você e falava, olha, isso aqui chama RA. Então, você, toda vez que ver isso aqui, você vai falar, nossa, RA, é um RA. Por quê? É o nome que você aprendeu a ele. Por exemplo, são aqueles exercícios simples que eu fiz uma vez com vocês. Por quê? Que eu, ao falar para você, feche o olho, imagina uma maçã. Você vai ter duas possibilidades. Uma maçã verde ou uma maçã vermelha. Mas são maçãs. Porque você consegue associar o som ao objeto. Agora, por exemplo, se eu chego para você e falo, ó, imagina um carro. Meu, cada um vai imaginar um determinado carro. Eu não sei prever, mas vai depender daquilo que você conhece sobre carro. Mas o carro, ele tem uma estrutura semelhante. Ele tem 4 rodas, uma carcaça, que pode ser de ferro, fibra de carbono, de alumínio, seja lá o que for, e vidro. Você pode pensar numa Ferrari, mas você pode pensar num Uno. Você pode pensar num Celta, mas você pode pensar numa Maserati. Mas a estrutura ela é igual, certo? Então, tudo isso que a gente vai criando vai tendo um significado. E a partir do momento que essa coisa tem um significado para a gente se torna um ser civilizado. Porque a gente passa a entender o nosso ambiente. Tudo bem? Vamos lá. Então, o que vai acontecer aí? Durante o período paleolítico, essas são as características. Porém, existe uma mudança extremamente importante dentro do final do período paleolítico que vai mudar aí a maneira como o homem vai encarar o ambiente dele. Inclusive, esse daqui é um filme super clássico, muito bom. Se vocês tiverem um tempinho nessa quarentena aí para ver, vale muito a pena. Infelizmente, não tem no Netflix. Você teria que procurar no YouTube, que eu acho que tem ele completo. Se não, você tem que usar aí algum outro streaming de vídeo para achar. Mas esse filme é um filme bem legal aí, que vale a pena vocês assistirem para conhecer e entender aí o que é a descoberta e qual o significado aí do fogo para a nossa civilização. Aí fala, professor, mas eu sei o que é o fogo. Será que você olha para o fogo da maneira como os homens das cavernas pensaram? Provavelmente não. Então vamos lá. O fogo, ele provavelmente foi descoberto, foi visto por acaso. Provavelmente, nas prévias de uma grande tempestade, um raio tocou ao solo e fez uma madeira pegar fogo, beleza? Visto que uma descarga de um raio, ela é fortíssima, né? Então não dá para, eu não sei nem quanto vale a descarga de energia de um raio. Mas a partir disso ele começou a perceber que tanto ele quanto os animais
ficaram com medo daquilo. E aí, a partir desse momento que ele tentou, que ele viu que ele tinha ficado com medo, ele vai tentar produzir isso. Quando a gente fala em descoberta do fogo, não quer dizer que o fogo não existia, mas ele não sabia como fazer o fogo. Então, a partir do momento em que ele observou que o raio liberou uma descarga de energia e aquilo que caiu, o raio virou uma grande labareda e que assustou todo mundo, ele vai tentar produzir esse fogo. E é aí que está o grande detalhe. As únicas coisas que ele conhecia que era duro eram as pedras. Então, a primeira tentativa que ele vai ter é de tentar bater uma pedra na outra, que vai produzir algumas faíscas, até que ele vai perceber que a planta que pegou fogo, ela era uma planta seca. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um pedaço de uma planta seca e vai tentar fazer o famoso fogo, aonde ele vai colocar um toquinho de madeira numa região um pouco mais plana e vai começar a esfregar uma na outra. A partir do momento em que ele descobre que o atrito entre dois objetos gera o aquecimento, ele vai perceber que quanto mais rápido e mais forte ele esfregar esse toquinho um no outro, ele vai conseguir fazer uma labareda. Então, imagina para o cara que através da observação descobriu e conseguiu aprender a fazer o fogo. Isso vai mudar a visão como ele tem do mundo. Claro que uma das primeiras coisas que ele vai fazer, ele vai perceber que agora ele não vai precisar mais de pele de animais para fazer cobertor, por exemplo. Ele não vai precisar dormir dentro de um cavalo como num filme, né? Aquele que o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar, né? Ele não vai precisar dormir dentro de um animal todo sujo de sangue para poder se aquecer. Ele vai perceber que se ele conseguir produzir o fogo dentro dessa caverna, essa caverna, por ter pedra, ela vai se manter aquecida durante longos períodos de tempo. Ah, Guilherme, mas não morreu ninguém por causa disso? Lógico que morreu. Lembre-se que quando você faz fogo com madeira, você libera gás carbônico através da fumaça. Então, se o cara tampa a porta da caverninha dele e liga o foguinho lá dentro, ele vai morrer por causa do gás que vai ser liberado pela fumaça, certo? Então, o que vai acontecer? Ele tem que perceber que ele vai ter que montar isso em um lugar que tem um escape para essa fumaça. Ele vai perceber que a fumaça ela é mais leve que o ar e simplesmente ela vai para cima. Então, na maioria das vezes, eles faziam essa fogueira perto da porta. Por quê? Da porta da caverna, tá? Desculpa, só para você entender, para ficar claro. Então, o que vai acontecer? Por que ele vai fazer esse fogo perto da porta? Pelo simples fato em que você vai ter aí a fumaça saindo e ela vai proteger a caverna da entrada dos animais, né? Não façam isso em casa, mas é uma coisa para você entender. Se você ligar um isqueiro, que é uma produção de fogo simples que a gente tem hoje em dia, e colocar perto do animal, ele vai perceber a quentura e a reação que ele vai ter é logo de cara fugir disso daí. Então agora imagina, para animais grandes, principalmente como ursos, como tigres, leões, eles vão chegar perto do fogo, ele vai sentir esse calor e ele vai simplesmente vai ser possuído pelo medo e ele vai fugir daquela região. E ele vai perceber que o fogo também vai ajudar e muito
nos alimentos. Por quê? Ele vai fazer uma espécie de experiência. Ele vai pegar um lei de carne e ele vai jogar ele perto do fogo, vai prender num espinho, numa planta, seja lá o que for, para aquecer essa carne. E ele vai perceber que essa carne, que não é mais borrachuda, ela vai exalar um cheiro diferente, um cheiro muito mais gostoso, e, ao mesmo tempo, vai deixar essa carne mais macia. Claro que depois de um longo período de tempo, ele não vai precisar mais ter aquela queixada grandona para mastigar a carne crua. Essa mandíbula e e esse maxilar, eles vão começar a retrair, vai começar a ficar menor, porque ele não vai precisar ter tanta força no dente. E olha só que engraçado, a gente sabe que o dente é uma das coisas mais fortes que temos no nosso corpo. Não é à toa que quando você não consegue abrir alguma coisa, qual que é a primeira reação que você tem? Você vai pegar o objeto e vai levar perto do dente para tirar. Claro que isso é uma parte móvel que serve como uma espécie de abridor, né? Ele serve para roer, né? Não é à toa que você tem uma série de conjunto de dentes, né? Você tem esse aqui que é pontudinho, que é para fisgar, para cravar o dente. Você tem o do fundo, que serve para você triturar o alimento, por isso que eles são mais largos. E você tem aquele que você usa para roer, que são os dois dentes da frente. Então, toda a sua arcada dentária, ela tem princípios, ela não está aí à toa. E a partir do momento em que você simplesmente vai começar a cozinhar os alimentos, vai perceber que ele fica mais molinho, mais gostoso, você não precisa ter aquela arcadona dentária para frente, né? Então, a partir desse momento, a alimentação ela vai ficar mais fácil, certo? E aí, você tem também, com a descoberta do fogo, o início da fundição de metais. Fundir vem da palavra unir. E um dos primeiros metais que eles perceberam que era algo extremamente bacana de se fazer era o vidro. Aí você fala, mas peraí, professor, vidro não é um metal. Não é um metal, mas ele foi a primeira fundição que os homens das cavernas perceberam. Porque o vidro, na verdade, nada mais é do que areia derretida. Na hora que essa areia derrete, ela vira um líquido parecido com aquilo que a gente chama de magma, e a partir do momento que ele é esfriado, ele torna um determinado formato. Claro que eles não tinham toda essa noção ainda, porque eles foram experimentando as coisas. A partir do momento que eles colocaram algumas pedras perto do fogo, eles perceberam que essas pedras derretiam, né? E a partir desse momento eles vão começar as primeiras fundições de metais. Mas ainda ela era muito pequena e muito específica para algumas regiões. Então, a descoberta do fogo, ela aparece entre o período paleolítico e o chamado segundo período, que é chamado de período neolítico, que também, neo, vem da palavra novo, novo em relação ao paleolítico. E esse período ele vai ser chamado de pedra polida. Porque você não consegue controlar a quentura de um fogo feito por lenha. Você concorda comigo? Se você já viu alguém fazendo comida no forno a lenha, é tudo muito diferente, porque você não consegue controlar a intensidade do fogo. Você consegue controlar a intensidade do fogo colocando mais lenha ou menos lenha. Mas a temperatura do forno a lenha, ela é 1000 vezes mais forte do que a de um fogão comum. Então, ou seja, o processo de cozimento dos alimentos, ela é muito menor. E eles perceberam que a partir do momento que eles colocavam algumas pedras perto desse fogo, essa pedra, por receber tanto calor, ela trincava. E na hora que ela trincava,
ela ficava reta. Ou seja, ela não ficava toda tortinha, bonitinha, como os caras encontravam no período neolítico. E sim, ela ficava reta. E eles perceberam que ao passar essa pedra que trincou uma na outra, ela simplesmente ficava com uma superfície lisa. Por isso que é chamada de pedra polida, né? Então, o que acontecia? Ele percebeu que ao esfregar uma pedra na outra, ele conseguia dar o formato que ele queria. E ele dando o formato ao que ele queria, ele conseguiu construir ferramentas muito mais fortes do que a do período do Paleolítico. Então, à medida em que ele começou a dar forma, tudo bonitinho, ele percebeu que essa pedra polida, ela tinha um grau de afiação maior, ele passou a fazer o quê? A usar isso para cortar os alimentos. Então, a partir do momento que ele usou para cortar o alimento, para fazer furo na terra, ele vai aprender que as plantas que tinham pequenas sementes, pequenos pedaços, eles conseguiam produzir. Então, eles resolveram colocar essas sementes perto dos rios, aonde a areia é mais fofa e mais úmida, e ele começou a perceber que depois de um longo período de tempo, essas pequenas sementes davam frutos, ou o alimento, que seja. Então, eles passaram por aquilo que a gente chama de revolução agrícola. O que é essa revolução agrícola? A capacidade do ser humano de produzir o alimento. E a partir do momento em que ele começou a descobrir que ele conseguia cortar, produzir o alimento, ele não sente mais a necessidade de se mudar de lugar, ocorrendo assim a sedentarização. Lembrando que as primeiras civilizações, os primeiros conjuntos de pessoas que apareceram na face da Terra, todas elas se formaram perto de grandes rios, beleza? Então, o período neolítico ele foi responsável pela revolução agrícola, pelo uso do fogo para domesticar alguns animais, para fazer os trabalhos que os seres humanos não tinham força suficiente para isso. Então, a partir desse momento, eles começam a viver em grupos. E esses pequenos grupos, eles podem ser chamados de tribos. E essas tribos geraram algumas aldeias, beleza? Então, lembre-se que o coletivo de tribos é a formação de uma aldeia. E essa aldeia vai viver em função daquilo que é produzido naquele espaço. E a partir do momento em que você tem a criação de um determinado espaço para um determinado grupo de pessoas, você vai ter o quê? O início das primeiras regras. É aí que vai aparecer a figura de um líder. O líder é o cara que vai comandar essa tribo. E isso vai ser muito importante para a gente entender as nossas primeiras civilizações, que vão ser os egípcios, os fenícios, os mesopotâmicos e algumas civilizações da região da Índia, né, que são bem antigas. Então, esses líderes, eles vão direcionar a aldeia. Não é à toa que um líder, a primeira característica dele, ele tem que ser uma pessoa forte, para que ensine os outros a sobreviverem. Segundo, ele tem que ser um cara inteligente. Ele tem que pensar fora da mecanização. Ele tem que saber criar as coisas. Tanto é que a partir do momento em que ele domestica o animal e ele cria a roda de pedra, isso vai mudar completamente as bases da história, fazendo com que a gente tenha um modo de produção primitivo, que pode ser chamado de comunista. E aí tem um detalhe extremamente importante para que vocês entendam.
não tem a ver com comunismo político. Aqui a gente está falando de comunista no sentido de que é comum para todos, tá bom? Então, eu estou explicando para vocês o que é para não ter erro. A palavra comunista vem da palavra comum, ou seja, todo mundo que estava dentro dessa aldeia, eles tinham os mesmos direitos, faziam as mesmas coisas e era coletivo, certo? Ou seja, não existia propriedade privada. Eu não podia falar que aquele pedaço de terra era meu, como a gente faz hoje. Hoje em dia, na sua casa, ela é sua propriedade. Ela não é de todo mundo. Então, imagina que numa aldeia, todo mundo cuidava da mesma terra. Tanto é que a terra e os instrumentos para cuidar dessa terra, eles eram coletivos, beleza? Ou seja, pertencia a todos. A liderança, ela era simbólica, mas o cara, ele tinha que simplesmente mostrar o porquê que ele era o líder, beleza? Por que as pessoas deviam acreditar nele? E não existia classe social, ou seja, todo mundo era tratado como um igual. Ninguém tinha privilégio. Privilégio no sentido de poder fazer qualquer coisa, né? Então, ou seja, a partir disso começa-se aquele questionamento de que os seres humanos foram expulsos do paraíso, que tem a ver com aquilo que nós estudamos, chamado de criacionismo, certo? Posteriormente ao período neolítico, começam-se a surgir as primeiras cidades. Essas primeiras cidades, como eu disse, elas não podem ser chamadas de cidades. Elas são chamadas de aldeias e que vão ocupar uma região muito específica, chamada de crescente fértil. Já vou mostrar o porquê isso é chamado de crescente fértil, que se refere ao rio Tigre, ao rio Eufrates, o Nilo e o rio Jordão. Por que essas regiões foram escolhidas pelos membros da aldeia? Pelo fato de terem rios. Rios têm terra fofa e úmida o suficiente para poder produzir alimentos. Ou seja, ele vai intensificar aquilo que ele aprendeu no período do Neolítico, beleza? Então, o que vai acontecer? Vai ter um grande aumento de produção e de pessoa, e aí o cara vai começar a brigar por aquela terra. Ele vai falar, não, essa terra é minha, eu que cuido, não quero saber, você está proibido de entrar aqui. É aqui, nessa parte da Revolução Agrícola, que o homem vai começar a usar os instrumentos de trabalho na terra para proteger o seu território. Ou seja, é a partir do momento que ele produz o alimento que ele vai começar a usar as ferramentas como armas, porque ele vai dizer que aquele pedaço de terra é dele. Qual que vai ser as consequências por causa desse controle de terras? É o surgimento de classe social, ou seja, você vai ter um cara que tem mais terra e ele brigou por aquilo e por isso ele era o mais forte, e todos os outros têm que lutar, né? Tanto é que hoje tá naquele esquema, você quer aprender alguma coisa? Você que lute, né? Outra coisa extremamente importante, o surgimento da escrita. A partir de agora, eles vão começar a inventar símbolos que vão ter significados, justamente para controlar a produção agrícola. Isso daqui é uma coisinha que a gente vai chamar de escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme, ela utiliza formas geométricas. Se você notar aqui, você vê as formas geométricas. Mas isso são coisas que eu já falei para vocês lá, quando a gente estava vendo o que era estudar história, lembra? Que eu desenhei o quadradinho, o triângulo, o sinalzinho de mais e a bolinha. E eu mostrei para vocês que naquele eneagrama você conseguia tirar todas as letras e todos os números. Claro que aqui o eneagrama ele era inexistente.
mas cada um desses símbolos que possuíam formas geométricas passaram a se tornar elementos de extrema importância para você entender o que estava rolando naquele pedaço de terra. Com isso, gerou o surgimento de desigualdades e, por isso, precisou surgir um Estado. Qual que é a função da palavra Estado? O controle de tudo aquilo que era produzido perto dos rios. E quem vai se destacar nessa brincadeira toda vão ser os egípcios, né? Que tem como representação máxima as suas pirâmides, os seus sarcófagos, né? Ou seja, aqui é uma evolução que o ser humano sofreu, que é o carro, que mudou toda a nossa forma de enxergar o mundo. Aqui a luta, a desigualdade, você vê um homem maior, um menor e o outro trabalhando aqui. Você vê a produção das mulheres, ou seja, se antes as mulheres, no período das cavernas, elas não tinham função, a partir do surgimento desse trabalho dentro dos territórios, você vai ter o quê? Você vai ter a inserção, o inserir do trabalho das mulheres, principalmente na agricultura, tá? Aonde se formaram as civilizações? Que são os egípcios, os fenícios e os mesopotâmios, nessa região chamada de crescente fértil. Aí você fala, professor, mas espera aí, como que eu identifico a crescente fértil? A crescente fértil não é um local onde você tinha grandes rios. Aqui, né, eu sei que está meio pequenininho, mas aqui você tem o rio Nilo. Aqui você tem o mar Mediterrâneo. Aqui você tem o Rio Jordão, que por incrível que pareça vai ser um local onde Jesus vai ser batizado. Aqui você tem o Rio Eufrates e o Rio Tigre, que são os maiores rios do mundo. Aí você fala, professor, mas espera aí, o maior rio do mundo não é o Amazonas? Sim, o rio Amazonas, ele é o maior rio do mundo em comprimento. Em volume de água, o rio Nilo, ele é o maior do mundo, tá? Então, a gente tem bastante água, mais do que os outros rios, porém, o rio Nilo, ele é muito mais volumoso. Então, essas civilizações, essas sociedades, esses estados que vão se formar aí na região da crescente fértil, eles vão ser chamados de civilizações hidráulicas. Ou seja, são pessoas que vão ocupar regiões que possuem uma grande quantidade de água. E graças a essa água, ele vai conseguir a irrigação dos alimentos, ele vai conseguir usar o rio para transporte e abastecimento de água e de alimento. Beleza? Então, só para vocês terem uma ideia, as grandes civilizações, elas se formaram mais ou menos nessas regiões aqui. A crescente fértil, ela está aqui entre a África e uma parte do continente asiático, e as outras duas mais velhas aqui são as civilizações indo-asiáticas, ou seja, que vai dar origem posteriormente à Índia e à China, aí, como vocês estão vendo aí no mapa, certo? E que vai dar origem ao modo de produção asiático, que tem a ver com a propriedade do Estado. Aquele que controla o Estado vai controlar todo o espaço de terra. Eles vão ser estados teocráticos, mas isso eu vou explicar um pouquinho depois para vocês, quando a gente for estudar o Egito, que vai ser a nossa próxima matéria. Você vai ter uma sociedade de classes ou estamentos. Classe social e estamental é a mesma coisa. E aonde você vai ter uma servidão. Escravidão, mas que depois eu explico para vocês direitinho, que tem a ver com a produção agrícola e a construção de obras para os estados.